Permitindo as pessoas na sala, recados. Eventualmente, quando tiver algum ruído, ok, eu já estou aqui posicionada para poder eliminar. Esse trabalho nosso precisa assim, ter, principalmente quando a gente for entrar no campo das constelações, precisa ter esse silenciar, não é? No caso, a anamnese que vai acontecer, vocês que estão observando. E muito importante falar novamente que se você está na ressonância de receber a sua constelação, eu enviei um e-mail para que houvesse esse cuidado de você estar numa mesa ou numa escrivaninha, porque fica mais fácil o posicionamento das peças. Nesse caso, as peças que eu vou usar são as âncoras, que podem ser de qualquer tipo de material. Nesse caso, eu vou usar o papel, né? O material que está ali à disposição de todos. E, então, por isso que eu pedi para separar papel e caneta. E, novamente, quem está aqui na galeria, a gente está nessa energia de uma sala, né? Cada vez mais isso vai ser comum, né? Cada vez mais vai ser comum essa possibilidade de você estar na sua casa, no seu conforto do seu lar, você poder estar recebendo conhecimento, tendo oportunidade de transformações, e isso tem sido assim o grande divisor de águas dessa nossa tecnologia atual, não é? É o uso da tecnologia para o bem, para transformar vidas, para mudar a nossa frequência. Então, faltam 4 minutinhos. Vou pedir para vocês começarem assim a fechar os olhos, a inspirar, expirar, que o tema de hoje, né, a grande maioria que retornou o contato quando eu trouxe o caso da faxineira, né, que comprou a sua casa própria, eu perguntei qual tema vocês gostariam de trazer para essa aula, eu pedi para retornarem, e das pessoas que me retornaram, a maioria foi, em primeiro lugar, a questão financeira do dinheiro. Em segundo lugar, ficou dos relacionamentos. E em terceiro, da saúde. Agora, é interessante que todas as áreas, né, essas áreas essenciais que as constelações sempre tocam, dinheiro, financeiro, abre parênteses, abundância, prosperidade, fecha parênteses, o relacionamento ou saúde, sempre nós vamos mergulhar para a história de papai, de mamãe, e mergulhar mais ainda lá atrás na história dos nossos ancestrais. Então, revelando aqui a escolha do tema, né? São muitos temas. Dentro desses temas tem subtemas, ok? E aí esse é um aspecto, quando a pessoa vem constelar comigo, a decisão. Dentro desses temas, dentro do dinheiro, financeiro, aí engloba sucesso profissional, sucesso financeiro, abundância, prosperidade, ou outras questões que a pessoa apresenta. Dentro do relacionamento, engloba história com origem ancestral, papai, mamãe, filho, relacionamento marido, relacionamento com namorado, relacionamento empresarial, relacionamento com colegas de trabalho. Então, uma constelação, a gente vai fazendo uma anamnese para trazer a abordagem de um desses temas que engloba um tema maior, que se toca sempre na história de papai e de mamãe. E cada constelação, quando ela é feita com essa presença, com esse cuidado, com a energia,
de reconciliação, né, que é o momento mais significativo da constelação, né? Constelar, eu tenho falado que é gerar consciência, e constelar também é você mergulhar nas emoções. Então, a constelação ela é emocional, ela vai tocar nesse campo das emoções. E dentro dessas percepções, estou aqui recebendo os últimos avisos. 8h30 já não olho mais para o celular. E aí, dentro dessas percepções, cada constelação que você faz é um mergulho para o seu problema, que está te incomodando aí, que está te afetando, que está deixando você preso igual um navio com uma âncora ali, aquela âncora bem pesada que você fica pensando, por que eu estou aqui engasgando nesse local? Então, você tem a oportunidade de fazer a constelação para olhar para esse tema que você está repetindo o padrão, mas, além disso, o alcance maior é você olhar para a história e ser o porta-voz, como eu falo, curadora do seu sistema, que ficou emaranhado lá atrás, né? Nós somos um presente muito pequeno, perto de um passado gigantesco, né? A gente não sabe nada de todos nós que estamos aqui. Cada nome aqui representa um clã. Esses clãs foram se esbarrando lá atrás da nossa ancestralidade. Nós não sabemos nada. E aonde foi lá atrás? Foi há 10 anos atrás que se engasgou o emaranhado, foi há 30 anos, foi há 50, foi há 100, foi há 1000, foi há 2000, foi há 3000, foi há 30 mil anos atrás. Essa dinâmica é indizível, mas há o campo do fenômeno, e através do campo do fenômeno é que a gente vai fazer o mapeamento, porque você aqui agora, na sua história pessoal, você está repetindo padrões, você está engasgando. Então, como são 8h30, ok? Eu quero dar as boas-vindas para todos que sentiram chamado de estarem aqui online, trazendo essa frequência de desconstrução, né? Para a crença que o trabalho online não tem a potencialidade do presencial. Eu posso falar, assim, com meu 100% de certeza pelas minhas experiências, das minhas constelações, o quanto eu vejo cada vez mais que é uma revolução, e pelos depoimentos. Então, olá a você que passou pela barreira do processo de estar aqui. Eu busquei facilitar a vida de vocês, fazendo o tutorial, não é? Algumas pessoas estavam entrando em contato comigo pelo e-mail, outras eu convidei, não é todos, aliás, a ser direcionado para o WhatsApp, que hoje em dia é um veículo mais rápido de você estar fazendo esse processo. Mas, enfim, nesse momento, então, a gente começa e vamos decolar para quem vai ser a sorteada. Então, antes da sorteada, de chegar nesse momento, já dei aqui as boas-vindas da boa noite, ok? E esse processo da constelação online, eu preciso primeiro contar um pouco como é que a minha história começou, para tudo isso fazer sentido para vocês. Nesse sentido de eu estar aqui hoje com vocês. Então, boa noite, parabéns para quem está aqui, vencendo as barreiras do online, baixou o aplicativo, limpou o celular, voltar no PC. Se é a primeira vez, está estreando, parabéns.
Aqui no chat tem como vocês colocarem coisas, colocarem questões, colocarem o que sentiu do coração. Tem o suporte, o Fábio, ele está no suporte, então está no suporte do celular, né, no grupo, está no suporte aqui, para poder fazer essa melhor comunicação e eu poder passar aqui o meu melhor nesse tempo que a gente tem aqui nessa aula ao vivo, não é desse dia de hoje. Então, eu preciso falar um pouco dessa minha história para fazer tudo isso fazer sentido, ok? Eu mesma já ouvia falar sobre constelações há 10 anos, então, no caso, foi em 2017, ok? Final de até meados de 2017. Eu já ouvia falar, ok, sobre constelações. Eu comecei a ouvir falar sobre constelações em 2009, mais ou menos, 2010, por aí. Então, mais ou menos 10 anos. E todas as pessoas falavam assim com muita reverência ao processo. E eu estava muito envolvida com uma outra área da minha vida, não é? Que é os saberes ancestrais, mergulhadas nesses saberes ancestrais, do xamanismo, do sagrado feminino. E já tinha a minha caminhada como professora de yoga e de meditação. Sentia o chamado de fazer a minha constelação, de entender, mas ia ficando aí nesse tempo. Até que um dia, no final de 2017, eu fui convidada para fazer um evento, para participar de um evento, eu dar uma oficina, ok? Dos trabalhos que eu realizo. E junto com essa oficina teria uma constelação. Eu já estava ali e eu falei, é hoje que eu vou conhecer o que é constelação. Fui para a constelação. Naquele mesmo momento, eu saí dessa constelação reverberando assim, uma compreensão como, uau, porque eu não conhecia isso antes. E nesse processo, eu senti um chamado de cada vez mais participar. E fui ali, durante a dinâmica, durante as práticas, entendendo, ali vendo aquilo tudo acontecer, ao mesmo tempo que era uma outra pessoa que era constelada, muitas das vezes eu sentia que era a minha história, que era ali naquele momento eu também estava ali fazendo a minha própria constelação. Como eu venho dessa linha de terapeuta sistêmica, já tenho um estudo assim, de anos de física quântica, aquilo ali foi muito veloz esse entendimento sobre o campo morfogenético, sobre a questão do fenômeno. E aí, no começo de 2018, eu fui convidada, o universo falou, agora você precisa fazer a sua constelação. E por que eu resolvi fazer a minha constelação? Porque de tanto participar, eu já comecei a perceber que certas questões que eu tentava resolver no meu lado racional, no meu trabalho de limpeza energética com yoga, aquilo só não estava dando conta. E realmente eu precisava passar por esse processo de me constelar o que viesse do campo. E eu também era assim, igual a maioria de vocês, com muitas dúvidas, sem saber, eu vou constelar o quê? O financeiro, o relacionamento, mas o financeiro é o quê? Seria o quê? Enfim. E aí eu me abri para esse processo da anamnese, aonde na anamnese a gente vai direcionando. E fui constelar o tema do sucesso profissional. Que foi lá no campo, né, me mostrando que tinha toda uma referência com a história de meu pai. E eu já sabia mais ou menos de forma consciente a história de papai, mas não tinha ligado as coisas. E aí foi minha primeira constelação. Depois disso, continuei a participar, mas logo em março do ano passado, eu recebi um presente do universo, aonde eu dava o meu curso, que era um curso que eu dava para mulheres de formação do sagrado feminino, que é uma outra atividade que eu faço com muito carinho e amor. Eu simplesmente, a professora falou assim, a professora era quem
conduzir a constelação. Ah, Daniela, você vai fazer o curso que vai começar mês que vem, ok? Ok. Eu simplesmente percebi que era um chamado, e aí nesse chamado eu mergulhei. Quando eu mergulhei para as constelações, foi muita cura, foi muita limpeza. Eu realmente comecei a entender como o tempo todo, desde meus 12 anos, eu estava fora do meu espaço como filha. Porque aí me veio toda a minha história com 12 anos, que meu pai e minha mãe se separaram. E aí eu fui incumbida por ser a filha mais velha, tinha 2 meninos, a cuidar da minha mãe, que ficou com algumas questões emocionais. E a minha avó que falou assim: olha, Daniela, você vai cuidar da sua mãe, dos seus irmãos. E meu pai estava em outro lugar, né? Já não era mais o pai, foi para, enfim, depois que a gente constela, a gente entende vários elementos, mas naquela época eu guardei aquela dor da ausência do pai, eu fiz aquela coisa de ser a melhor filha, a boa filha, e peguei as rédeas daquilo. Se passaram-se esses anos todos, e aí as pessoas da minha família começaram a me carimbar como o personagem da heroína. E eu mal sabia que aquele personagem da heroína, né, te deixava mais num outro lugar fora de lugar. E ao mesmo tempo eu sentia questões internas, mas eu era heroína, eu era fortaleza, né? Você é a fortaleza da família, então buscava cumprir aquele papel, mas internamente tinha questões que eu percebia que mesmo com yoga, mesmo com os trabalhos que eu fazia de harmonização, havia um tempo e aquilo voltava. Então, eu tinha realmente, quando eu entrei nas constelações, eu pude mergulhar e começar a entender através do estudo, por isso que é importante o estudo, a entender que quando a minha avó me deu aquela incumbência, passaram-se 1, 2 anos, a minha mãe ficou no lugar de filha, a filha ficou no lugar de mãe, de entender quando as pessoas te colocam no lugar de fortaleza, você sai da questão das trocas. E foram tantas compreensões, que eu só sei que eu cheguei no final do ano passado, em dezembro, transformada. E essa transformação, quando a gente fala a constelação transforma, é a nossa frequência que transforma, né? Você acha que tem história de papai, de mamãe bem resolvida, ou certas questões de lá atrás, que você, se for essa pessoa mais sensível, a curadora realmente vai vir essa carga para você, você então vai ali dentro de uma constelação modulando essa frequência que estava errada. Então, o primeiro passo para você estar entendendo sobre constelações, quando a pessoa ela quer constelar, e o mais lindo que eu acho, aquela pessoa que além de querer constelar, ela quer fazer disso uma ferramenta de autoconhecimento, ela quer entrar nesse estudo sistêmico, porque ela começa a perceber que há sutilidades que vão fazer com que a vida dela flua, que ela saia de um espaço de âncora e vá para um espaço de fluidez. Então, o primeiro passo, por isso que eu fiz, é o e-book, coloquei também no áudio, para entender da onde vem essa percepção da mudança da frequência. Então, essa percepção da mudança da frequência, ela vem desse campo que a gente chama fenomenológico. Ah, Daniela, o que é o fenômeno? O fenômeno é algo que não tem uma explicação, ok? É algo que você experimenta. Então, por isso que estar aqui com vocês, dando a possibilidade de vocês perceberem uma constelação ao vivo, é uma possibilidade de dar um passo a entrar nesse fenômeno. Porque depois que você entende que há esse fenômeno e você sai da racionalização e vai para um outro espaço, ok? Você está com a compreensão teórica, existe a pesquisa do centésimo macaco, existe a questão da ressonância, existem várias pesquisas científicas que
trazem isso de uma forma palpável. Então, você entende que há o fenômeno, há pesquisas que já balizam isso, e aí você vai caminhando para experimentar, experienciar o seu constelar, que é você ressignificar o que estava, o que foi emaranhado em algum momento. Então, eu, por exemplo, que sofria dos meus 12 aos meus 45 anos, aparentemente muita coisa estava bacana na minha vida, mas haviam coisas que poderiam melhorar e haviam coisas que, por exemplo, eu descobri por que no inverno eu ficava tão triste, me sentindo faltando algo. Eu descobri que tinha uma relação profunda com a minha ancestralidade, e aí das constelações desse ano eu passei o inverno assim muito tranquilo, né? Com um senso de preenchimento muito gratificante. Então, o que eu estou trazendo para vocês são as impressões minhas, do que eu percebi, esse transformar é algo frequencial, e de todos os relatos que eu recebo pós uma constelação. No meu Instagram, por exemplo, de vez em quando eu coloco lá um relato que a pessoa, eu vou fazer sim, Dani, coloca lá o videozinho, eu falo, gente, para apoiar o processo, para as pessoas poderem sair da crença que online não tem um efeito tão forte quanto presencial. Então, caminhando dentro desse primeiro aspecto, porque eu falo que são 4 pilares para você ter uma boa, entre aspas, constelação e sair dentro desse espaço como uma ferramenta de autoconhecimento, de deslanchar a sua vida, é o pilar de você entender que há o fenômeno e você só precisa aceitar, experimentar. Compreender que dentro desse fenômeno tem esse campo morfogenético que a ciência, não é, a baliza, tem a questão, a história do mito do centésimo macaco, que foi uma história real que ficou, entre aspas, com esse nome. Então, até se tornou um mito. No e-book eu conto especificamente sobre essa história. Tem a questão de você compreender que quando você vai acessar a sua constelação, o campo da sua soberania vai envolver emoções ocultas, sutis. E está tudo certo. É isso justamente que a gente está ali buscando investigar. Eu, enquanto consteladora, eu sou, né, a arqueóloga desse campo sistêmico, que vai buscar fazer essa investigação onde está esse ponto cego, que está ali oculto. Então, são as dinâmicas ocultas sutis das emoções que brotam e a gente acolhe. E o quarto pilar vem com as ordens do amor, que são, no e-book também eu trouxe as ordens do amor, nas concepções, até com perguntas, não é? A primeira ordem é do pertencimento. Quando você nasce, você já está pertencendo àquela família. Não importa o que aconteceu, pertence. A gente não tem ainda, para quem está começando, o alcance disso. Eu mesma fui construindo isso ao longo desse ano que passou. Não é? E esse ano agora que a gente basicamente já está indo para o último trimestre do ano, eu falo assim com todo o meu ser, quanto há esse pertencimento, a gente querendo ou não. Depois a questão da hierarquia, não é? Se lembra que eu falei, me botaram no lugar da heroína, no lugar da fortaleza? Não, eu não quero estar nesse lugar. Eu quero estar no meu lugar de filha, então voltar para esse lugar. E mesmo que às vezes racionalmente a gente fala que volta, realmente só a constelação vai te dizer, te abalizar nessa questão, eu realmente estou nesse lugar. E as trocas. Então, tudo isso a gente vai observando dentro de um campo, né, das constelações. Todos esses processos vão acontecendo. E quanto mais você mergulha para isso, com a sua presença, sabendo que você é o curador, a curadora do seu sistema, da sua questão, que a sua questão seja de relacionamento, de saúde, de dinheiro, ou outras coisas que você não está linkando com esses 3 itens, mas tem a ver, esses 3 itens sempre vão remeter à esfera de papai e de mamãe. Então, dentro do campo das constelações, tem a esfera pessoal,
desse campo que você nasceu, tem essa esfera interpessoal da cultura, né, de crenças, de padrões, que você, principalmente nessas com dinheiro, a gente vê muito nesse campo interpessoal, que pode se comunicar, claro, com o pessoal, e tem o campo macro, não é, da consciência espiritual do todo. Então, são campos dentro de campos. Então, dentro da constelação, a gente vai buscar identificar qual campo, se é só o primeiro, se é o primeiro e o segundo, é o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, assim, um exemplo bem prático para todos ficarem assim muito ok em relação ao que é ressonância, ao que é essa reverberação do fenômeno, eu vou trazer aqui um exemplo, ok? Eu vou trazer aqui, aliás, 2 exemplos. O primeiro exemplo que eu vou trazer é quando você coloca para você fala para você de forma convicta. Esse ano eu não vou comemorar o Natal. Não vou mesmo, não vou comprar presente para ninguém, não vou fazer nada. Não dá 2, 3 dias antes do Natal, ou no mesmo dia, te dá uma coisa, te dá um frenesi que você não sabe nem como aquilo chegou e você vai. Ai, eu tenho que comprar aquilo, tem uma lembrança. Você não, depois que eu passo, você fala, mas gente, eu não ia fazer, como é que eu fiz? Você entrou no campo maior da consciência coletiva. Então, esse é um exemplo, né, de campo maior da consciência coletiva. Então, quando você percebe que há certas coisas que a gente está embarcando e nem percebe, as constelações te mostram estudar constelação é um estudo para você mudar toda a sua frequência de vida, o seu dia a dia, a forma que você lida com o mundo e querendo ser um agente de transformação para o mundo, não é? É uma das técnicas mais incríveis que eu conheci. Como é que começou essa técnica, falando brevemente, honrando esse homem que compilou, como eu contei no e-book, o Bert Hellinger, ele compilou esses conhecimentos através de toda uma história de vida, não é dele, menino muito católico, menino que foi para a guerra, menino soldado de guerra que foi preso, menino soldado de guerra que fugiu, voltou para a Alemanha, foi ser padre, menino que foi para a África, menino moço, né? Foi para a África, conviveu com as tribos do Luz, e ali ele observou de perto aquele campo de como as famílias ancestrais ainda, de forma muito ordenada e qualificada, se ajustavam. Tem até um filme que eu indico, que é O Menino que Descobriu o Vento. Eu vi recentemente e assim, eu fiquei encantada, porque eu pude enxergar ali o que o Bert viu. Nesse filme a gente enxerga o que o Bert viu. Eu fiquei assim, com profunda gratidão por esse presente. E depois ele saiu, ele recebeu um chamado também para sair da batina e foi estudar psicoterapia e foi também para os Estados Unidos agregar a questão do corpo e foi juntando todas as pecinhas desse quebra-cabeça, até que um dia, eu gosto de visualizar assim, ele estava meditando, inspirado, e aí ele viu aquilo e falou assim, que nome eu vou dar para isso? Ele precisava dar um nome porque o trabalho dele estava repercutindo muito. E eu vejo que, como ele era padre e ele estudava muito a Bíblia no passado, ele, com certeza, ele sabia da passagem bíblica, né, do José que teve um sonho, que viu as estrelas, que viu a lua como a mulher, o sol como o homem, os filhos como as estrelas. E, para mim, ele se inspirou nesse trecho bíblico para cunhar esse nome das constelações e, claro, sistêmicas, porque ele percebeu que tudo está em interação profunda. E hoje a gente está cada vez mais crescendo olhar para o sistêmico, né? Sistêmico das profissões que combinam, sistêmico do nosso organismo. Antes, a palavra muito usada era holística. Então, a holística, a palavra holos, né, está sendo, ou integral, está sendo agora de forma mais plena usada como sistêmico, né? O olhar sistêmico, onde tudo se integra. Então, cada pecinha é importante. Então, se cada pecinha é importante, olhar para a nossa história, o quanto é importante. E nós, ocidentais, não fomos treinados para isso. Eu mesma, por essa questão de meu pai, da minha mãe ter se separado,
a família ter ficado distante. Eu não sabia a importância da família. Tem pessoas que vivem histórias bacanas com a família e herdam outras questões. Eu não vivi, eu vivi até os 12 anos uma história, entre aspas, normativa, de papai, mamãe e família. Depois eu perdi isso. E aí eu não entendia muito essa importância e sentia algo. Só quando algo estranho dentro de mim, não é? Eu não sabia nem pontuar. Mas também não me dava nenhum tipo de raiva ou rancor por essa minha energia já sempre muito de devocional e de ir no fluxo, enfim. Mas a constelação, o processo da constelação me abriu muito o olhar, né, para a história de família e aceitar essa família. E hoje eu trago até no meu altarzinho, que eu tenho vários altares, mas esse fica aqui tem me acompanhado, né, com a foto do meu pai, da minha mãe. Então, isso é uma dica também que eu vou dar para vocês aqui. Não importa o que aconteceu com o papai e com a mamãe, coloca eles no altar, ou desenha, enfim. E agradece, que todo dia você olha e agradece, porque você veio dessa história, e essa história que tem muitas outras histórias. Então, antes de eu começar esse processo da constelação com vocês, hoje eu também estou aqui assim com muita alegria para falar sobre o programa do Eu Quero Constelar.online. Muitas pessoas foram me perguntando. Então, assim, como é que a gente vai passar os próximos minutos? Eu vou falar sobre esse programa, vou pedir licença para vocês para falar sobre esse programa. Assim que eu terminar de falar, eu vou fechar os meus olhos, eu vou escolher uma das pessoas aqui, eu vou abrir o microfone e vou perguntar: você aceita ser constelado? Se a pessoa falar eu aceito ser constelado, foi você, aí a gente vai começar a anamnese. Da anamnese a gente vai para a constelação. Depois eu vou explicar um pouco dessa constelação, porque é assim que eu atuo, ok? Depois eu vou tirar dúvidas, ok? Se tiverem perguntas, se tiverem dúvidas, aí eu e o Fábio, que também está aqui nos acompanhando como suporte, também vai tirar dúvidas. Então, esse projeto, Eu Quero Constelar online. A minha especialidade, assim que eu me formei, eu já trabalhava um pouco online, fazendo círculo de mulheres online, fazendo Skype de atendimento com mulheres online. E quando eu terminei de fazer a minha formação, a minha professora falou assim: também existe sim a constelação online. Existe? Aí ok, eu fui estudando, até que eu comecei a fazer entre as amigas do curso. E em determinado momento, em janeiro e fevereiro, eu fiz o primeiro trabalho online. Algumas pessoas, não sei se tem alguém aqui que me acompanhou, enfim. Eu comecei a fazer meus primeiros trabalhos online. E aí foi uma surpresa incrível, porque foram muitos e muitos pedidos. E nesse processo todo, de fevereiro até hoje, eu já fiz quase 100 constelações online. Então, assim, eu fico muito feliz, porque cada constelação teve relatos positivos, teve transformações, e o próprio universo no meu fluir, no meu propósito, que eu estou aqui para cumprir o meu propósito. Eu sempre tive essa questão de ser professora, de ensinar, ser terapeuta. Então, cada vez mais próximo e firme, né, de apoiar e ajudar as pessoas a se encontrarem. Então, o Eu Quero Constelar.online é justamente para poder eliminar as barreiras, não é? Hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro está chovendo. Quando chove, a gente já fica mais assim: eu vou para aquele lugar, eu vou pegar trânsito, eu vou voltar tarde, eu vou voltar. Hoje, cada um está no seu momento do seu lar, podendo estar aqui, né, de uma forma tranquila, segura, entendendo mais um pouco sobre constelação, nesse bate-papo comigo. Daqui a pouquinho eu abro o microfone para se alguém quiser falar. E assim, é muito gostoso, é muito enriquecedor esse processo. Então, o Eu Quero Constelar.online, esse programa, ele começou com essa perspectiva, que eu vi o quanto o online podia ajudar as pessoas, e
cada vez mais isso vai ser maior, mas eu não queria só fazer um processo de oferecer a constelação e as pessoas realizarem. Eu sempre quero um algo mais, né? Esse algo mais. Então, esse algo mais é poder oferecer um estudo sistêmico, poder oferecer os grupos que se encontram e trocam concepções, poder oferecer um pouco do que eu pratico e o que eu ainda vivencio, porque tem alguns dias da semana que eu separo, eu dou aula de yoga. Então, esse programa, ele também vai estar oferecendo essa perspectiva de quem nunca fez uma aulinha de yoga, poder acessar lá o módulo e ver o vídeo do yoga e tirar dúvida. E quem tem dúvida sobre meditação também vai poder acessar isso. Porque uma das coisas importantes da nossa vida é ampliar o nosso potencial perceptivo, ok? Uma das coisas que eu foco muito quando a pessoa vai fazer a sua constelação, vocês vão ver daqui a pouquinho, é relaxar, saber relaxar. O yoga traz muito isso, né? Aprender a relaxar para você poder deixar a sua percepção aflorar. E essa percepção aflorada, ela vem te trazer o quê? Traz insights, essa percepção aflorada traz equilíbrio, e essa percepção aflorada aliada à constelação faz com que você deslanche a sua vida. Então, como você pode transformar a sua vida pelo método das constelações? É você aprendendo, caminhando, passo a passo, a mudar a sua frequência energética. Então, esse programa ele consiste de você ganhar uma constelação online individual, que é com a hora marcada, dentro do seu melhor dia, até sábado e domingo, há essa possibilidade.